Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio Fobia em Foco. Esse é um programa onde eu falo das fobias de uma maneira em geral e eu conto algumas curiosidades, alguns detalhes sobre os mais diversos tipos de fobia e falo um pouco mais sobre essa patologia que é tão pouco falada, mas ela é muito sentida, ela é muito sofrida para quem sente. E de uma maneira geral, na maioria das vezes, eu falo aqui com você que sofre com a fobia. Porque eu sei que você não encontra muita coisa na internet. E o que você encontra é muito técnico, é muito difícil de entender na maioria das vezes. E o meu papel aqui é justamente o contrário disso. É fazer com que você entenda as fobias e a maneira de trabalhar com as fobias, de tratar as fobias, com um linguajar mais, vamos dizer assim, mais popular, para que você consiga entender de uma maneira correta e não cheia de termos técnicos. Então, eu sei que você, de uma maneira geral, não encontra muita coisa na internet sobre isso. E a minha ideia é justamente passar, desmistificar as fobias de uma maneira geral para as pessoas que sofrem com fobia. Então, de uma maneira geral, eu falo com você que sofre com fobia. Mas hoje não. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje provavelmente eu vou falar com a pessoa que conhece esse grupo que eu vou falar. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Marcos Barros, eu sou hipnoterapeuta especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo ou a intensidade da sua fobia, em apenas 4 passos de uma maneira muito rápida e muito eficiente. E o melhor, sem a necessidade de enfrentamento. Hoje nós vamos falar, como eu estava falando, hoje eu não estou provavelmente falando com a pessoa que sofre com a fobia. Hoje eu estou falando com a pessoa que provavelmente conhece a pessoa que sofre com a fobia, porque hoje eu vou falar sobre crianças, mais uma vez. Eu já fiz uma live sobre as fobias noturnas em criança, né? Então quem não assistiu essa live, depois da live, procura na minha página que está lá. Eu falei mais especificamente sobre fobias noturnas em crianças. E hoje não. Hoje eu vou falar sobre as fobias mais comuns em criança. Né? Quais são as fobias mais comuns? Como que as fobias nas crianças acontecem? Porque acontecem bastante. Recentemente, eu postei na minha rede social, no meu Instagram aqui, um atendimento que eu fiz de uma criança, uma fobia de uma criança. E por algum motivo as pessoas achavam que eu só atendia adultos. Não sei por quê. Porque depois que eu que eu fiz esse post sobre essa criança e tudo mais, não, obviamente sem mostrar a criança, mas mostrar um atendimento de uma criança, nossa, apareceram muitos comentários de pessoas extremamente surpresas por 2 motivos. Primeiro, por uma criança sofrer de fobia, porque eu imaginei que as pessoas soubessem que isso era uma coisa relativamente comum. E segundo, porque as pessoas estavam espantadas também de que o meu tratamento também servia para crianças. E sim, o tratamento que eu faço também serve para crianças e vou te falar aqui, é até mais fácil tratar uma criança do que um adulto, porque a criança, ela não tem muito aquela crítica, né? Ela é mais, ela se solta mais, ela se joga mais, e a criança ela é muito imaginativa, né? E o tratamento da fobia, como a fobia é um problema imaginário, ele não é real, eu sempre falo isso, né? A maioria não, as fobias de uma maneira geral, elas não existem. Ela é uma questão imaginária. Você não tem geralmente fobia de algo que realmente te gera, deveria te gerar medo. Essa é a minoria dos casos. A maioria dos casos das fobias são fobias que, no geral, se você for pegar racionalmente, não fazem muito sentido. Esse é até um dos conceitos das fobias, né? Então, ela é uma patologia de origem emocional, ou seja, uma patologia imaginária. E para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias. E como eu estava falando, as crianças elas têm uma facilidade de imaginar
muito maior que a dos adultos, né? Então, por isso, o tratamento da criança costuma ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil e mais rápido do que a do adulto, por vários motivos, entre eles esses dois que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se você conhece, se você convive com alguém que você sabe que tem alguma criança com algum tipo de fobia, que tem um medo excessivo, porque na criança existe uma linha muito tênue entre o medo excessivo e a fobia, né? Então, muitas vezes as crianças são colocadas como medrosas e ela é assim mesmo, e é um medo de criança, e muitas vezes isso já virou uma fobia e, e você ainda não percebeu. Como se trata de uma criança, é muito comum a gente menosprezar o medo daquela criança, achando que aquilo vai passar, porque aqui é só uma criança, né? Então, se você conhece alguém que sofre com isso ou que tem uma criança, manda essa live para essa criança, porque essa pessoa vai te agradecer. Para essa criança, não, para a mãe ou para o pai dessa criança, porque provavelmente eles vão te agradecer bastante, tá? É... Podem ficar à vontade para fazer perguntas, eu vou entrando aqui, eu vou falando, à medida que eu puder, eu vou respondendo as perguntas. O que fazer com medo de entrar em um avião? Maria Tereza, essa é uma fobia muito comum, tá? Existe uma live aqui na minha página falando sobre isso, fobia de avião, você pode procurar, mas de maneira geral o tratamento que eu indico é a terapia que eu faço para fobias em geral. O tema aqui hoje é criança, tá? Então eu não devo me prolongar um pouco. Se você quiser me chamar depois para a gente conversar sobre isso, eu posso te ajudar melhor, tá legal? Mas seja muito bem-vindo aqui para minha live. Então o que acontece? Vocês lembram que eu já sempre falo para vocês, para quem está chegando aqui a primeira vez eu vou falar de novo, mas eu costumo falar que a nossa mente ela é dividida normalmente, metaforicamente falando, não é exatamente assim, mas é uma maneira mais fácil de compreender, em 3 partes, que é a nossa mente consciente, que é a nossa mente racional, vamos dizer assim, a nossa mente subconsciente, que é uma mente mais automática, que metaforicamente falando é como se fosse algo que estivesse por trás dessa mente racional, e tem uma mente inconsciente. A mente inconsciente nós não temos acesso a ela até hoje. É a parte da nossa mente que que nos mantém vivos. Então eu costumo não falar sobre essa parte porque nós não temos acesso a ela, ok? Basicamente nós falamos da mente consciente, que é racional, e da mente subconsciente. A grande questão é o seguinte, pensa que uma dessas mentes ela é racional, é aquela mente que a gente raciocina e racionaliza a maioria das sensações e das emoções que nós temos. E temos uma outra mente que ela é completamente automatizada e que de uma maneira geral você não tem controle sobre ela, racionalmente. E existe entre a mente racional, consciente e a mente subconsciente, existe uma espécie de uma barreira, de um filtro chamado fator crítico. E isso faz com que a mente racional, consciente, não converse com a mente subconsciente, que é automática. E é aí que mora toda a questão. Tá? Porque se a nossa mente racional, a nossa mente consciente conversasse com o subconsciente, a gente resolvia os problemas de uma maneira muito mais fácil, porque o adulto resolve os problemas, a criança não resolve. E muitas vezes os problemas da criança se reverberam até a fase adulta. Então lembrem disso, existe uma mente racional, uma mente automática e um filtro entre essas duas mentes que não permite essa comunicação direta. E só entra na mente automática o que já existe lá dentro. Então, se existe uma programação, que no caso da fobia é uma programação que está disfuncional, essa programação tende a ficar lá para o resto da vida. Como eu sempre falei, a grande maioria das fobias elas são instaladas e geradas na nossa primeira infância. E são geralmente manifestadas na fase adolescente, adulta, mas não necessariamente foram criadas naquele momento. Então, assim,
Agora, e as crianças? E quando ela se manifesta ainda na fase, ainda quando a pessoa é uma criança? Como é que funciona isso? Acontece o seguinte, a criança, ela não nasce, nós não nascemos com esse fator crítico, com essa barreira entre a mente racional consciente e a mente subconsciente. Nós nascemos sem essa barreira. Então existe uma comunicação direta com a mente subconsciente. Por isso que não tem aquele mito que falam que as crianças são uma espécie de uma esponja, de uma esponjinha, de que elas absorvem tudo. É isso mesmo, tá? Só que elas absorvem tudo de bom e tudo de ruim. E é essa a questão, tá? Então a criança ela não tem, até por volta dos 7, há quem diga 10 anos de idade, a criança ainda não tem formada esse fator crítico, não tem esse filtro. Então, assim, tudo que entra na nossa mente subconsciente, para nós, vira verdade absoluta. É por isso que vocês já devem ter visto muitos shows de hipnose, por aí aqueles shows de palco, onde a pessoa come uma cebola achando que é uma maçã. Porque o que a hipnose faz de uma maneira geral? A hipnose não trata nada. A hipnose, ela simplesmente abaixa esse filtro. E aí você tem acesso à mente subconsciente. E se você é o hipnólogo e está dando essa sugestão entra. Por isso que as pessoas realmente acham que naquele momento estão comendo uma maçã. Mas aquilo é tão absurdo e a mente não é nada idiota também, que aquilo dura alguns minutos. E aquilo já acaba. Aquilo não tem nada a ver com hipnoterapia. Ok? Hipnoterapia é uma outra coisa. É fazer terapia num estado de hipnose, que também não tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Ok? Mas a criança não tem esse fator crítico. Então, se ela sofre um trauma, e para que você tenha uma fobia, você precisa ter um trauma, lembrando que trauma não necessariamente é algo catastrófico, ok? Aqui a Maria falando, criança, filhos de pai alcoólatra. Nós vamos falar sobre isso já, Maria, mas faz sentido isso sim, ok? É uma maneira da criança aprender e de repente desenvolver um trauma, desenvolver uma fobia. Ok? Eu estava falando sobre o trauma. O trauma não necessariamente precisa ser algo catastrófico. As pessoas acham que, eu não tive nenhum trauma com relação a isso. Ela acha que ela tem que ter tido algum problema sério ou ter sofrido alguma coisa com relação a isso. E na verdade não. O trauma está muito mais ligado à interpretação que você dá a um determinado evento na idade que você tinha naquele evento. Então veja, ele está muito mais ligado à interpretação do que necessariamente ao evento em si. Porque uma criança interpreta um evento muito diferente de um adulto. Então o que é um trauma para uma criança, muitas vezes não é um trauma do adulto. Não é um trauma pro adulto. Então algo, às vezes, que nem parece ser tão sério, aquilo se torna um trauma para aquela criança. Porque a interpretação que ela deu naquele momento foi importante para ela naquele momento, mas não é mais importante quando você está adulto. Mas como a programação é formada na nossa primeira infância, isso tende a ficar. Então, quando a fobia se manifesta nas crianças, isso acontece da mesma maneira que acontece quando se manifesta na fase adulta. Existe um evento causador final, existe um gatilho. Então a criança sofre um trauma, vamos dizer assim, a mente dessa criança faz uma ligação direta do trauma, do estado emocional que ela está vivendo naquele momento com o objeto fóbico. E ela entende que toda vez que ela imaginar, não precisa nem estar presente, que ela imaginar esse objeto fóbico, a mente dela entende que existe um perigo iminente e bota ela e libera sensações e emoções de quem, como se a coisa estivesse acontecendo, como se tivesse algo muito perigoso acontecendo, e geralmente libera aquelas reações primitivas de luta ou fuga. Então são crises de ansiedade, enfim, mas isso na criança também. Mas acontece
principalmente por causa disso, porque as crianças elas não têm esse fator crítico, né? Então, existem alguns motivos para que isso aconteça, né? Então, o primeiro que eu falei é um trauma, né? Um susto, um medo repentino na criança que não necessariamente seja real. Como eu falei, a criança é muito imaginativa e interpreta as coisas do jeito dela, né? Então, tem uma coisa que pode gerar também muito, que eu tenho pego muito no consultório, são crianças que chegam com fobias e quando você vai perceber a causa real, no final das contas, dessa fobia, foi algo que essa criança assistiu. Porque lembra, dependendo da idade que essa criança tem, ela acredita meio que em quase tudo que ela está assistindo. Então tem gente que fala, não, as telas geram fobia. E eu não diria que seriam as telas em si. É muito mais, na minha opinião, na minha visão do que eu tenho de experiência, é muito mais o conteúdo do que necessariamente a tela em si, né? Então, dependendo do que ela assiste, nós não podemos esquecer que as crianças, de uma maneira geral, elas acreditam real naquilo que está acontecendo. Então, dependendo do que está se passando na TV, ou no tablet, ou no celular, do que a criança está assistindo, ela realmente acredita naquilo. E se aquilo não é adequado para a idade dela, isso pode gerar um trauma. Isso pode entrar direto para a mente subconsciente dela e virar uma programação de um trauma. Né? Então, esse medo imaginário das crianças muitas vezes vem de conteúdos de tela. Então é importante ficar atento, ficar atenta, não só ao tempo de tela que seu filho ou que sua filha fica, mas ao conteúdo que ele está assistindo. Eu acho até que é mais importante se está adequado para a idade, entende? Porque eu já peguei inúmeros pacientes em que a causa da fobia foi algum personagem disse alguma coisa num momento, fez essa criança imaginar algo e aquilo já virou uma programação imediatamente. Então, o conteúdo que essa criança está assistindo na tela que ela estiver assistindo é muito importante. Então, a primeira dica é: tomem cuidado, fiquem atentos ao conteúdo do que a sua criança está assistindo. Ok? E existe um outro motivo também que faz com que a criança tenha a fobia, que são as figuras de autoridade para as crianças. E aí entra aquele caso em que a Maria Teresa disse que a criança com filhos de pai alcoólatra. Então imagina que as pessoas de maior autoridade para a criança são as pessoas que criam inicialmente essa criança. Estou falando de pai e mãe, mas não necessariamente precisa ser pai e mãe, porque nem todo mundo é criado por pai e mãe, né? Então, assim, pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser uma professora, pode ser um médico, pode ser um terapeuta, alguém de autoridade para essa criança, que ela entende como autoridade, pode ser um irmão mais velho, né? Então, de repente, dependendo do que essa pessoa fala, de como essa pessoa fala e do que ela fala, isso pode gerar fobia. Agora, o que eu estou querendo dizer no final das contas é que existe a fobia que ela é, vamos dizer assim, herdada da criança, né? Então, se a pessoa de maior autoridade para ela, que na concepção da criança é a pessoa mais corajosa para ela, a pessoa que tem a maior autoridade, a pessoa que faz com que ela se sinta segura, se essa pessoa tem algum tipo de fobia e ela presencia essa crise de ansiedade, de fobia, isso automaticamente na cabeça da criança faz com que ela pense o seguinte: olha, se essa pessoa, que é a pessoa mais corajosa que eu conheço, tem medo desse determinado, sei lá, inseto, vamos dizer assim, o que se esse inseto pode fazer isso com essa pessoa, que é a mais corajosa que eu conheço, imagino que ela não pode fazer comigo. Então, a grosso modo, assim começa uma programação de uma fobia numa criança. Pode acontecer também, ela pode herdar a fobia dos pais. Então, não é incomum eu pegar pacientes no consultório em que eu trato o filho, eu trato a mãe e eu trato o pai. A maioria das vezes. Porque a fobia, ela vem de um dos dois. Ou até dos dois, dependendo da fobia. Tá? Então a criança aprende a fobia. A fobia é algo aprendido. Ou ela é aprendida
sem querer, vamos dizer assim, ou ela é aprendida de propósito, dessa maneira, né? E eu acabei separando aqui alguns exemplos de motivos, né? O porquê que coisas que podem causar fobia nas crianças. Eu separei aqui por idade, mais ou menos. Então, assim, no primeiro ano de vida da criança, as coisas que ela tem mais medo, no final das contas, é da separação, né? Existe um momento, a criança quando nasce, ela leva um tempo para entender que ela não faz parte do corpo da mãe. Então, quando ela começa a perceber essa separação, isso pode, dependendo de como isso é feito, isso pode gerar um trauma. Então, a criança que perde a mãe muito cedo, ou que por algum motivo perde o convívio dos dois, do pai e da mãe, os pais se separam, isso no primeiro ano de vida é uma das coisas que pode gerar um trauma na criança. No primeiro ano de vida também, outra coisa que a criança tem muito medo é de ruído, de barulho, né? Então, um barulho pode, dependendo do barulho, pode gerar uma fobia numa criança de um ano de idade, até assim, aproximadamente, tá, gente? Não estou falando 1 ano de idade, mas é aproximadamente, tá? Então, a criança, os primeiros medos das crianças são a separação dos pais, assim, dela com os pais, ela entender essa separação de que ela não faz mais parte do corpo da mãe, especificamente, barulhos e de cair. Tem medo de queda. Então, os primeiros medos são esses que podem gerar, né? Então, aí, a partir dos 2 anos já começa pode ter algum medo de algum tipo de animal, algum animal pode gerar algum trauma. O que eu já tive no consultório, isso é um pouco mais incomum, mas eu já tive, foi uma criança, mas aí é uma coisa muito específica, que por volta de 2 anos, de 2 a 3 anos de idade, ela foi derrubada no banho, sabe aquele banho quando você dá na baciazinha assim, na banheirinha da criança? Então ela acabou sendo derrubada e água por todos os lados e tal. Isso acabou gerando uma fobia. Então aquele momento do banho e tal, isso pode gerar, porque tem uma variação de temperatura também, já peguei, a criança se assustou muito, tá? A Maria Tereza perguntando aqui, e as nascidas de cesariana? Eu nunca peguei, Maria Tereza, a diferença entre cesariana e o parto natural. Ou que a cesariana, ou a maneira como ela nasceu, tenha sido um trauma para ela. O que é muito comum é a criança, por incrível que pareça, há quem não acredite nisso, mas que ela sinta o que a mãe sente dentro da barriga da mãe. Então isso é mais comum. Agora, a via do parto, isso nunca, pelo menos para mim, nunca vi isso como um problema, ninguém nunca chegou a esse ponto de relatar isso, tá? Bom, a partir dos 3, 4 anos de idade, tem aquela hora de deitar, né? Existem lugares, existem países, dependendo da cultura que você nasceu. Eu já vi muito em seriados e tudo mais, já conheço outros países em que os pais simplesmente colocam a criança no quarto, apaga a luz, fecha a porta e sai. Pessoal, estão dizendo aqui que travou. Quem puder, responde aqui para mim, por favor, se estão conseguindo me ver e continuar, estão me ouvindo muito bem. Por favor, responde com um joinha ou alguma coisa nesse sentido para eu saber se está travado mesmo ou não. Ok? Então, isso pode gerar uma fobia, isso pode gerar um trauma nessa criança, porque ela simplesmente é colocada no escuro de uma vez e não se explica nada. Isso é muito cultural, depende de quem fez isso, né? Então, o medo de escuro, o medo de monstros, e aí está relacionado com o que ela conhece sobre monstros e tudo mais, fantasmas, aí tudo aquilo naquele momento de 3, 4 anos, onde, como eu disse, a criança é muito imaginativa, né? Então ela tem muito isso, assim. A partir dos 5, 6, 7 anos, então ela já começa a ter mais medo, ela já entendeu que ela já não faz parte do corpo da mãe e que ela faz parte de uma família. Então ela começa a ter os medos e os receios, são muito por conta de perda, de divórcio dos pais,
de se perder, alguma coisa, elas têm muito medo de se perder porque elas ainda são muito dependentes dos pais. Então, uma criança que se perde no mercado, num parque de diversões, no shopping, isso pode gerar um problema muito sério, né? Então, a perda, a morte dos pais, e aí a partir dos 8, 9 anos, ela começa a procurar muito ela tem muito medo da rejeição social. Mas como assim rejeição social numa criança de 8, 9 anos? Sim, dentro da família, né? Então já tem os amiguinhos, já tem a escolinha, então aí já começam os traumas de escola, que são muito comuns. Então, na fase entre 7 e 9 anos de idade, muita coisa pode gerar fobia. E o que eu estou dizendo assim? Eu tive uma experiência própria, inclusive, que a minha filha, eu tenho uma filha hoje de 8 anos de idade, e ela teve recentemente uma fobia. E a fobia dela era a fobia de passar mal, de vomitar, desse tipo de coisa, né? Então, ela começou a deixar de comer, ela começou a não querer comer nada, assim, é muito estranho uma criança não querer uma sobremesa, por exemplo, e ela teve esse momento, né, de não comer porque ela passou mal um momento, uma época, onde ela vomitou muito, enfim, aquelas coisas que as crianças têm normalmente, né? Só que para ela, a interpretação que ela deu foi muito, muito forte. Foi diferente do que normalmente as crianças veem de simplesmente passei mal e passou. Não, para ela foi uma coisa, a interpretação que ela deu foi mais forte. Ainda bem que ela é filha de alguém que trata fobias, então nós conseguimos tratar a fobia dela. E hoje ela tá bem, já tá comendo, tá fazendo as coisas normal, mas pode acontecer também, tá? Então, dependendo de uma doença ou de algo que essa criança passou nessa fase da primeira infância, pode gerar um trauma e pode gerar uma fobia que se manifesta naquele momento. E pode se manifestar também na fase adulta, mas nós estamos falando aqui da fobia que se manifesta ali naquele momento, no momento da infância, né? Então, qual é a consequência, no final das contas, para essas crianças, né? As consequências maiores a gente imagina que são para os pais, mas as crianças sofrem muito com isso também. Então, a criança, especialmente nessa fase escolar, é onde ela mais perde, porque ela fica isolada, ou ela fica muito agressiva, e aí acaba se confundindo muito a patologia que ela tem com o comportamento. Essa criança é assim e acabou. E ninguém faz nada para mudar. Então, assim, quando você vê uma criança que está muito, muito sozinha, que está muito introvertida, que não fala, ou o contrário, que está muito agressiva, que está com comportamento diferente do que os pais são, muito diferente, é importante você investigar, porque ela pode estar sofrendo algum tipo de patologia, no caso da fobia em criança, tá? Então, isso é uma das maneiras, assim, de como ela sofre, né? E o sofrimento dos pais, eu já imaginava que era muito forte, mas eu passei por isso recentemente e aí eu senti na pele como é difícil você ver seu filho ou sua filha passando por uma questão emocional, e eu fiquei pensando, né? Como seria se eu não tivesse nenhuma noção sobre isso? E é uma coisa desesperadora, assim, porque normalmente a criança meio que não sabe dizer o que tem, ela não sabe, ela só sabe que tá estranho, que tá incomum, né? Então, ela não sabe que isso acontece, então você precisa, imagina, se você não tem noção nenhuma do que acontece, é desesperador. Mas as consequências também podem ser outras. A criança que sofre com alguns tipos de fobia, isso pode limitar viagens, ou seja, lazer dessa criança, ela pode não querer, dependendo da fobia, não querer ir num parque, não querer um shopping, não ter muitas atividades de lazer. Ela pode não favorecer uma viagem que já está marcada da família inteira. Então, isso são consequências que podem acontecer na vida dos familiares, né? Então, o dia a dia do familiar muda.
Ele não consegue mais viver normalmente com uma criança em casa com um transtorno emocional, e no caso aqui a fobia. Com qualquer transtorno emocional, mas no caso aqui a fobia. Então isso muda toda a rotina da família inteira. Então é uma questão que precisa ser vista. E como eu falei, a criança, de uma maneira geral, ela é mais fácil de tratar do que o adulto. Porque primeiro que ela não tem aquela crítica, aquele fator crítico, né? Então ela é muito imaginativa. O Renato aqui perguntando, pode descontar na comida, por exemplo? Ou ficar o dia todo trancado no quarto? Isso são comportamentos que mudam de repente. Ela não era assim e de repente ela mudou. E muita gente interpreta isso como uma mudança de idade. Ah, ela está virando adolescente. Ah, ela está crescendo e isso é normal nessa idade. Não, não é normal. Se houve uma mudança brusca de comportamento, é importante você parar e validar. Porque muitas vezes a criança, na maioria das vezes, ela pede o socorro. Ela pede, ela demonstra que ela não está bem. E muitas vezes os pais, até por não saberem mesmo, não terem conhecimento, eles negligenciam isso. E acabam falando, não, isso é normal, isso acontece e tal. E a partir do momento que ela percebe que ela não vai ter essa ajuda que ela está pedindo, dos pais ou dos responsáveis, ela se fecha. Fala, bom, então eu vou ter que me virar eu mesmo, porque se as pessoas que estão comigo não estão acreditando, não estão botando fé no que eu estou falando, de que não está legal, eu acabo, primeiro, acreditando que eu sou assim mesmo, porque eles me falaram que eu sou assim, e eu vou ter que ficar por isso mesmo. Então acaba descontando em outras coisas. E aí entra fase de adolescência, que nós nem falamos sobre isso, que entra vício, e entre uma série de outras coisas, né? Inclusive obesidade, uma série de coisas pode gerar na fase adulta, né? Então, assim, qual que é o que eu recomendo para você que é pai, para você que é mãe e que imagine, que está percebendo ou parecendo alguma coisa assim, que seu filho não come Renato falando aqui, obesidade infantil, exatamente, não dorme bem, não dorme no quarto dela, não consegue, tem choros do nada. Então, quando isso acontece, você percebe que tem alguma coisa errada, primeira coisa, valide o que a sua criança está sentindo. Senta com ela, conversa. Geralmente ela não vai saber te explicar exatamente o que está acontecendo, mas ela vai te falar o que ela está sentindo. E aí você interpreta isso, mas valide isso, porque senão ela vai se afastar de você. E aí, quando você for buscar, talvez já seja tarde demais, você não consiga mais. Ela já criou uma barreira entre você e ela. Então, valide o que a sua criança está sentindo. Ok? Então, outra coisa. Se de repente a criança... eu não quero comer, ou eu não quero ir no parque, ou eu não quero ir para a escola, eu não quero... Não force o enfrentamento. Como se a criança um dia vai esquecer. Ela é só uma criança, ela vai esquecer. O enfrentamento de qualquer fobia, já falei disso na fase adulta, na fase infantil, então, onde ela não tem essa proteção, isso é pior ainda. Então, fazer com que ela enfrente o objeto fóbico na marra, porque você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade, e aí eu sou a sua criança interior vem à tona e faz essa birrinha com seu filho para mostrar quem manda, isso vai piorar o caso. Isso vai reforçar o medo e pode aumentar a fobia e trazer novas fobias. Então, o enfrentamento é a pior maneira que eu vejo de resolver qualquer tipo de fobia. E é um tipo de terapia muito utilizada por aí. Tá? Existe um tipo de terapia que ele usa justamente esse enfrentamento, essa exposição gradual. Mas ainda assim, com auxílio de terapeuta, auxílio profissional, fazendo exposição gradual, na minha opinião, ainda não é a melhor e a mais efetiva maneira de tratar a fobia. Se existe, a gente sabe que existe uma maneira de tratar essa fobia sem a necessidade da exposição gradual ou de qualquer tipo de exposição, por que fazer exposição gradual? Não faz sentido, né? Então, o jeito mais errado que eu vejo é impor isso para a criança e fazer com que ela enfrente isso de qualquer jeito na marra. Não façam isso. Valide o que ela sente e
entendam e não façam ela enfrentar de uma vez. O jeito mais correto que eu conheço, mais rápido e mais eficiente, é o método EF4, que é o método que eu criei. Eu juntei várias das melhores técnicas de tratamento de fobia e otimizei e deixei esse tratamento muito mais rápido e muito mais eficiente. Por quê? Porque eu sou um não fóbico. Eu me tratei da fobia. Então eu sei que você não encontra nada na internet sobre fobia, porque eu também não encontrava. E até hoje não existe. E eu tô aqui justamente para suprir essa demanda, para explicar de uma maneira simples como isso funciona, o que pode ser feito. Então saiba que existe tratamento de uma maneira muito rápida, definitiva e sem a necessidade de enfrentamento. Ok? E eu tenho algumas dicas aqui. A primeira dica é se você sofre com fobia e é adulto, trata a sua fobia primeiro, porque você pode passar essa fobia para a sua criança. Então, se você tem fobia, primeira coisa, não adianta nada tratar a criança se o adulto continua com a fobia, porque você ainda vai ser essa pessoa de autoridade para ela, né? Então, se possível, tira o foco da criança daquele objeto, né? Dá segurança, tira do ambiente, principalmente afasta ela de piadinhas, de gracinhas e tudo mais. Então, uma última dica é o seguinte: pergunta para sua criança o que ela está vindo na cabeça dela. Lembra, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, ação ou não ação. E geralmente a fobia é precedida de uma imagem. E se ela conseguir dizer qual imagem vem na cabeça dela, você apaga essa imagem da cabeça dela. E você resolve. Você mexendo no início, você resolve o fim. Ok? Então, gente, acho que deu para ficar claro aqui sobre as fobias em crianças. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu já ultrapassei meu tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Tenham todos uma boa noite e nos vemos na próxima live. Ok? Tchau!